Bom dia, Emílio. Prazer tê-lo novamente conosco. Bom dia, Washington. Bom dia, ouvintes da Rádio Santana. O prazer é sempre meu de estar aqui nesse programa que eu chamo de uma revista. É muito eclético, a gente fala de diversos assuntos, mas não deixa de falar do que é importante. Tudo é importante, mas do mais importante que é Sete Lagoas, as perspectivas dessa cidade, as necessidades dessa cidade, que precisa sim dar uma balançada, dar uma mudada, achar um novo rumo e caminhar nesse novo rumo. Mas, o Emílio, está tudo bem com você? Está bem, a gente não pode reclamar, vida boa, vida pessoal boa. A gente está levando a vida política num momento muito bom. Um pouco tumultuada também, né? Tumultuada eu gosto, mas o importante é o que acontece na rua. É a gente andar nos bairros, é a gente andar no centro, é a gente andar por toda a cidade, ser reconhecido, ser incentivado pela população. As pessoas me param na rua, falam sobre Sete Lagoas, falam sobre nós, a expectativa, a esperança que tem da gente, do trabalho que a gente faz, mesmo estando fora do poder há mais de 20 anos, nós propomos, nós discutimos, nós apresentamos, e a população hoje felizmente enxerga isso e vê o nosso nome como um nome que pode participar, ainda que não com poder, ainda que não realizando por enquanto, eu espero um dia estar lá realizando, mas é um nome que propõe, que aumenta a discussão, que promove o debate, que faz Sete Lagoas pensar e pensando a gente acha a saída, acha a solução. Tem várias vezes essa matéria que o jornal Boca do Povo tem trazido, os jornais todos de Sete Lagoas têm comentado, de um processo da chapa, não sei se é você com a sua chapa, contra a chapa Leone Duílio, por causa daquela edição do jornal Boa Notícia, jornal que teria saído com uma edição de 60 mil exemplares, a polícia chegou a apreender 16 mil, e temos aqui até o Caio Valassi, naqueles dias da campanha tumultuada, né, na noite, né? E esse processo, o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, está dando sequência. Conta o que está havendo, quais são os próximos passos, etc. Mas primeiro a gente tem que voltar lá atrás, né? A eleição era no domingo, na quinta-feira se encerrou o programa eleitoral em rádio e televisão, e exatamente naquela noite, de uma forma covarde, a palavra é essa mesmo, porque não me deram chance sequer de me explicar, de defender, soltaram um jornal, e tanto é que foi a última edição do jornal, soltaram um jornal me denegrindo da maneira mais rasteira, mais covarde, inclusive colocando foto de cadáveres, atingindo as famílias, fotos que não tinham acesso público, não sei nem como é que conseguiram tirar isso do processo para colocar no jornal, e me acusando de diversas coisas que eu não sou, de crimes que eu não cometi, ou seja, calúnia, difamação, e de forma covarde, porque foi distribuído na madrugada de quinta para sexta. Um jornal que era vendido com preço de capa de R$1, edição declarada de 10 mil jornais, foram feitos 60 mil, a nota fiscal foi apresentada... Quando fala numa edição declarada, te interrompendo um pouquinho, você me interrompe também. Sim. Normalmente é 1.000, 2.000, porque quando se declara a edição de jornal, nós se todos sabe. sabemos disso. Aquele jornal jamais circulou com 10 mil exemplares em Sete Lagoas. E naquela noite ele circulou com 60 mil. Um jornal que era vendido, se era uma matéria bombástica, era hora de ganhar dinheiro, vender jornal, e eles distribuíram de graça. Pessoas ligadas diretamente à campanha do Leone, inclusive com página no Facebook, com foto, com retrato, com comitê, com camisa, em eventos da campanha, receberam da campanha tanto as pessoas quanto o jornal. E aquelas fotos se referiam a um acidente de trabalho, é isso? Sim, um acidente que aconteceu em 2000, mas esse processo foi depois extinto pelo próprio Ministério Público, que entendeu que não cabia culpa de um administrativo nesse caso, e não culpa criminal da empresa. Mas os nossos adversários políticos estão muito claramente, pegaram isso, e não somente isso, me chamaram de estelionatário, me chamaram de ladrão, me chamaram de tudo. Criminoso também? De todo tipo. A manchete é como se eu fosse um assassino, e a própria justiça provou que eu não era, e distribuíram da forma que eu estou te dizendo, de uma maneira para decidir a eleição. Nós entramos na última eleição, eles falam que tinham pesquisa, que não precisavam disso. Se não precisavam, por que fizeram? Pesquisa que eles tinham divulgado era de um mês antes. Nós entramos na última semana, na reta final, em condição de vencer a eleição. E aquilo me jogou no chão e definiu, não tem dúvida alguma, o resultado eleitoral. Só para relembrar,
O Emílio ficou em segundo lugar nesta eleição. A diferença foi de 15 mil votos, qualquer coisa. 16 mil votos. 16 mil votos. Você acha isso, então, foi decisivo? Não tem a menor dúvida. Parte da população me viu como um político comum, desses que fazem tudo, que topam tudo, quando quem fizeram foram eles. E a partir daí, meus amigos, meus familiares acharam, me convenceram que eu tinha que processar, até para ter um desagravo pessoal. E eu te confesso aqui, já disse isso várias vezes, eu entrei com um processo para ter um desagravo pessoal mesmo, para mostrar que eu não concordava com aquilo, como não podia concordar, mas sem acreditar muito, eu acho, que aquilo fosse culminar com a cassação da chapa que venceu as eleições de forma fraudulenta. Eu digo que foi assim, né? Montaram uma fraude para vencer as eleições. Mas eu, no primeiro momento, eu estava preocupado em mostrar para a população de que eu não tinha culpa nenhuma daquilo que estava no jornal. E tanto não tenho, e não tinha e não tenho, eu acho, que o próprio Ministério Público, antes até de nós entrarmos com o processo, entrou com uma ação contra o jornal que está tramitando, iniciativa do Ministério Público, dizendo que o jornal burlou a eleição, interferiu no resultado da eleição e me caluniou e me difamou. Esse processo está correndo, não é meu não, é de promotora do Ministério Público. Ah, perfeito. Eu, inclusive, então, fui chamado como testemunha agora, durante o mês de agosto, vou depor lá como testemunha. A partir daí nós entramos com o nosso projeto, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, dizendo que aquilo foi abuso de poder político, abuso de poder econômico. Por que econômico? Porque pagaram 60 mil jornais numa edição declarada que até então dizia que era dessa, que distribuiu de graça um jornal que era vendido. Isso é abuso de poder econômico e abuso de poder político. E parece que as provas estão aí, né? Estão todas no processo. E a consequência do abuso de poder econômico e político é a cassação da chapa. Isso tem acontecido em todas as cidades, em casos similares, no Brasil e em Minas Gerais. Nós já tivemos eleições em Cristiano Ottoni, até o PSB ganhou. Nós temos a cassação da prefeita de Santa Luzia, que é do PSB, diversas outras em Minas, diversas outras no Brasil, casos muito menores do que os nossos. Para você entender, e o ouvinte entender, Santa Luzia, por exemplo, foram 30 mil jornais distribuídos elogiando a prefeita. Aqui foram 60 mil me atacando, me difamando, porque o próprio Ministério Público concorda. O que aconteceu a partir daí? Esse processo está andando, cumprindo os prazos judiciais, e nós pedimos a quebra do sigilo telefônico e bancário para mostrar de onde veio o dinheiro. Já saiu a decisão. Eu falo o resultado. Não, deve sair agora. Do sigilo ainda não. Nós esperamos nos próximos 10, 15 dias no máximo, que a Justiça já determinou. Nós pedimos a quebra do sigilo telefônico para provar, apesar de já termos um mundo de provas, fotos, participação, recibo, de que aquilo era uma ação da campanha do Leone. Nós estamos convictos, e acredito que o quebra de sigilo telefônico vai mostrar isso, e tanto vai que o desespero deles de recorrer toda hora contra a quebra do sigilo, recorreram aqui na primeira instância, na Justiça Eleitoral de Sete Lagoas, perderam, recorreram na segunda instância, no Tribunal Regional Eleitoral, perderam, porque eles não querem de jeito nenhum que quebre o sigilo telefônico, que eu tenho certeza que vai mostrar. Não pensaram nem nas famílias que reviveram aquele sofrimento. Isso em plena véspera da eleição. Quinta-feira, tem mais, vou relembrar aqui. Nós tínhamos um debate marcado na Muzirama na sexta de manhã. Esse debate foi cancelado na quinta-noite. Por quê? O jornal já estava pronto, já estava encaixotado, já estava a logística toda pronta para distribuir naquela noite. Não dava tempo nem de explicação. E no debate eu ia aproveitar, é evidente que eu ia aproveitar o debate para me defender. Um debate que se esperava uma boa audiência na sexta de manhã, seria a oportunidade de eu me defender, e esse debate também foi cancelado. Então, quando eu digo que foi covarde, é dessa forma. Porque não me permitiram nenhum debate para dizer na minha cara se aquilo era verdade, o que eu tinha feito, mas eles sabiam que não era. Emílio Vasconcelos se sente tranquilo e preparado para governar Sete Lagoas. Vou até explicar mais certo. Tranquilo em relação ao processo que está correndo, né? Eu acho que ele é correto, até agora as manifestações da justiça são no sentido de se fazer justiça e preparado para governar Sete Lagoas. Eu estou há mais de 8 anos, eu me sinto preparado, senão não teria sido candidato. Fui candidato porque tenho ideias para Sete Lagoas, acho que elas são factíveis, acho que nós podemos as colocar Você em tem prática. o pedigree, o pai do Emílio foi prefeito em Sete Lagoas, foi deputado estadual,
Sérgio Emílio Vasconcelos, entende? Consta, eu não estava nessa época em Sete Lagoas, que fez excelente administração. Saiu da prefeitura com 86% de aprovação da população, elegeu o sucessor, então não precisa dizer muita coisa. Estou preparado há muito tempo para governar Sete Lagoas, primeiro porque eu tenho um exemplo dele, né? De honestidade, de correção, um homem que ocupou 6 mandatos eletivos, ficou 28 anos exercendo cargos. Ele foi prefeito mais de uma vez em Foi Sete prefeito 2 vezes, foi deputado estadual 3 vezes e foi vereador. Não tem uma vírgula de acusação de corrupção, é reconhecidamente como um homem honesto, e é esse exemplo que eu tenho de casa, honesto e realizador. Não preciso falar muita coisa, aqui ao lado nós temos, até hoje nós inauguramos, eu era o secretário de Obras, de Planejamento, o Parque Náutico da Boa Vista já tem, vamos fazer agora na primavera, 27 anos. Ainda é a maior área de lazer, de convivência da população, apesar de hoje insegura, porque no nosso tempo tinha ali o vigilante municipal, ainda não era a guarda, que dava segurança à população. A PM de Sete Lagoas era muito mais efetiva, não tinha que se desdobrar como hoje, com efetivo escasso. Tinha mais policiais naquela época do que temos hoje, mais condições de trabalho. Então, apesar de inseguro hoje, como qualquer lugar em Sete Lagoas, ainda é, estou dando só um exemplo, ainda é a maior área de lazer, de esporte e de convivência da população de Sete Lagoas. Sérgio Emílio, que também eu, como secretário de Obras, fizemos até hoje a maior obra da cidade, que é o contorno ferroviário, e todas assim, a maior obra em volume e em dinheiro. O nosso presídio, Emílio, você sabe, foi feito para 298 detentos, está com mais de 700, e cada vez que o Wagner Lucas, o diretor do presídio, chega lá nas reuniões do conselho, a primeira pergunta, quantos já tem? Ele falou, já passou de 700 o Washington, entende? Feito para 298. Agora, e falei, seus agentes estão aumentando? Você está recebendo mais agentes? Pelo contrário, aumenta o número de detentos e está diminuindo o número de agentes. Como é que você vai administrar um presídio dessa forma? E o que mais me entristece é que a crise é a oportunidade. O Brasil tinha que estar discutindo profundamente, vamos falar da principal delas, segurança, que começa com os grandes, os ministros, os governantes roubando, a verdade é essa, e culmina com essa violência absurda que nós temos no dia a dia nas ruas, porque falta dinheiro, porque está tudo sendo gasto na corrupção e não sobra dinheiro, mas ninguém discute a saída. Segurança, nós estamos falando de efetivo, precisa sim dobrar, triplicar o efetivo, claro, que já tivemos. Eu quero dar um exemplo concreto, quando eu falo que precisamos de discutir segurança, o que a gente vê assim, vamos arrumar mais tantas viaturas, vamos contratar mais 100 policiais, quando precisamos de 1000, mas tudo bem, os 100 são muito bem-vindos. Claro. As viaturas... Mas mesmo assim, esses 100 ficaram em 44. Mas, Washington, a reforma tem que ser maior, a reforma tem que ser mais profunda, vamos discutir o sistema, o funcionamento. E aí se discute, vão arrumar mais 100 policiais, tudo bem, vão arrumar mais 100. Mas se a gente tivesse mudado o sistema, o funcionamento disso, isso cabe à Assembleia Legislativa, aos senhores deputados que ficam dizendo que tem que vir lei federal em Brasília, não, vão reformar a Polícia de Minas. Mas é verdade. As audiências públicas que são belas, dão vários debates, mas ali de prática não sai nada. E eu falei numa audiência pública aqui, com a presença do Reginaldo Lopes, na Câmara Municipal de Sete Lagoas, isso que eu estou dizendo agora. Por que não criar um corpo burocrático na PM, que é mais barato, é mais rápido de se contratar, para fazer essa burocracia enquanto o policial está na rua? É evidente que ele vai receber, é um funcionário mais barato que o policial. Primeiro, ele não tem uma arma que custa milhares de reais, ele não tem munição que custa milhares de reais, ele recebe um salário menor porque ele não tem periculosidade do militar. Então, com o dinheiro que contratamos 100, se nós tivéssemos esse corpo, nós estaríamos economizando de um lado para gastar no outro em segurança. Isso é ação efetiva. Mas ninguém discute. Ninguém fala nada. Cadê a Assembleia Legislativa? Cadê os nossos deputados estaduais que toda hora dizem precisa vir de Brasília? Não, vão reformar a Polícia de Minas, vamos dar exemplo para o país, buscar eficiência, aumentar a segurança. Nós sempre procuramos a saída, mas cadê o debate? Eu sempre estive pronto a conversar com todo mundo, conversar comigo mesmo. Eu acho que Sete Lagoas está precisando de conversa, de diálogo, de debate. Eu não teria e não tenho problema algum de ter conversa com pessoas que são importantes, sobre coisas sérias da cidade, mas vamos conversar sobre Sete Lagoas.
A eleição passou, ele venceu, eu não concordo com a forma com que ele venceu, tanto é que estou na justiça, eu acredito que a justiça vai fazer justiça, mas estou pronto para conversar com ele, com quem quer que seja desse grupo que está. Converso com todo mundo, com quem tem ideia para Sete Lagoas, quem quer com Sete Lagoas, e converso com qualquer um desse grupo que hoje está no poder, desde que o assunto seja o interesse de Sete Lagoas. Emílio, quanto a deputado federal, você vai aguardar primeiro o que vai acontecer em termos municipais, na verdade. Dependendo, você pode sair para deputado federal, para ser candidato ou não. Nós vamos participar. Esse grupo que cresce, né? Eu ainda conversei muito com o Caio nas reuniões, depois de diversas outras vezes, nós estamos na expectativa, se tiver eleição de prefeito, e nós acreditamos que vai ter, nós vamos repetir a chapa, nós vamos disputar depois para que o povo julgue se aquilo foi uma fraude contra a gente, que nós acreditamos, se o resultado foi injusto, teve faça justiça, 34 mil votos. 34 mil. E o Caio juntos com o apoio dos nossos companheiros. Nós vamos disputar a eleição de novo. E a gente disputando, nós vamos ter candidato nas eleições seguintes, que são de deputado. Se não tiver de prefeito, nós somos muito convictos que vai ter, nós vamos participar, eu posso ser candidato a federal, o Caio pode ser candidato a estadual, podemos apoiar um outro nome, inclusive para agregar o grupo, nós temos discutido isso também, mas dentro do princípio de Sete Lagoas e região. Um assunto que me pediram aí da Lagoa da Catarina, que é uma lagoa que vem prometendo reformas, e começa a reforma e para. Isso aí já aconteceu aqui, várias reclamações de ouvintes em cima deste assunto. Passei lá semana passada, com o passo toda hora. O que você pode? Você não pode, por enquanto, não ter a caneta, né? Não, Washington, mas a questão é o seguinte, havia um convênio lá, um convênio federal, e a obra foi inconclusa na administração passada. E aí a desculpa que dão é de que esse convênio tem que ser regularizado, que não pode mexer e tal, mas já são 7 meses, já deu tempo de regularizar e acabar com o sofrimento daquele morador lá, que sempre teve e gostou daquela lagoa. A primeira vez que ela foi urbanizada foi na administração do meu pai, lá na década de 70. A segunda ela é uma das 7. É uma das 7. E não é só ela, eu falei aqui de sofrimento, né, que estão sofrendo na Copoeira, uma lagoa que já teve broquete, tem em parte. Hoje é de terra, uma das 7 lagoas, com rua de terra em volta, com a obra abandonada e o povo sofrendo. Igual ela tem outras. Vamos falar do Papabuçu, que é um bairro que toda hora chega a reivindicação para a gente, reclamando do abandono. Eles têm razão. Vai lá no Papabuçu, trafega pelas ruas, tenta chegar na beira da lagoa do Papabuçu, também é uma das 7. Então, esse estado de abandono... Em termos de turismo, a gente poderia falar um programa inteirinho e faltaria tempo ainda. Em 2008 eu falava de dar vocação a cada lagoa, para diferenciar, para elas não serem só contemplativas, o turista não chegar, como temos na Boa Vista, como temos condição de dar na Zé Félix, que é a maior de 7 lagoas e que tem que ter acesso público sim, mas não em cima de demagogia como adoram fazer por aí. Né? Às vezes dá um pulo, vão tanto em Brasília, dá uma passadinha lá no Lago Sul, aproveita a ideia de um pedaço que fizeram lá, e lógico que nós não temos o mesmo tamanho do lado de Brasília, mas dá para fazer algo bem interessante na Zé Félix, para dar acesso público, porque ela é uma lagoa pública também. Mas vamos cuidar primeiro, vamos terminar uma obrinha que está faltando pouca coisa na Catarina, para a população parar de sofrer com a fumeira de uma das 7 lagoas, de 7 lagoas. Bom, nosso tempo chegando ao final, Emílio, queria suas últimas informações, agradecer a sua vinda, suas últimas informações, desejo sucesso, entende? Pode falar. E nossos ouvintes e agora e assistentes, acompanhantes da Rádio Santana através do Facebook e através das ondas do rádio. Eu estava dizendo, é importante, o assunto foi processo, que pode levar à cassação do prefeito, do seu vice, da chapa. É lógico que isso vive de pouco, a gente passa a ser mais demandado, as pessoas querem saber do assunto. É o assunto do momento na cidade, viu? Isso pode levar, sim, a termos novas eleições. Tem acontecido em todas as cidades que têm casos similares do Brasil. Não acredito que Sete Lagoas vai ser a única do país cujo o resultado não vai ser esse. Eu não estou aqui fazendo campanha, eu estou aqui fazendo o que eu sempre fiz, você é testemunho disso, os ouvintes da Rádio Santana são testemunho disso, de todo lugar que eu vou. O assunto é Sete Lagoas. Eu não venci as eleições, não sou prefeito, mas as ideias permanecem.
as ideias que não são minhas, eu só represento, são ideias e vontades de um grupo grande de pessoas que querem pôr Sete Lagoas. Enquanto eu puder, eu vou continuar fazendo isso. Quero muito, amanhã com o Caio, estar fazendo na prática. Enquanto não tem uma prática, nós vamos continuar aqui, apontando erros, oferecendo soluções. É isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que o Caio está aqui, que o Vitor está aqui, o Eduardo está aqui, as pessoas nos acompanham e vão mais de 80 na reunião numa terça-feira. Porque queremos por Sete Lagoas. Nós não queremos ficar de braço cruzado, falando pelas esquinas, só criticando. Nós propomos, nós temos ideias, nós apresentamos ideias e temos a expectativa e a esperança, né, Caio, que vai chegar a hora da gente colocá-las em prática. Muito obrigado, Emílio, e até a próxima.